Se tudo já tinha ficado terrível no capítulo 3, o capítulo 4 de Poppy Playtime veio pra provar que o negócio pode ficar pior. Pessoas, hoje eu vou contar pra vocês a história de Poppy Playtime capítulo 4. Sim, pessoas, tem muita coisa pra gente conversar hoje, tem muitos personagens pra gente explicar e também falar o que tá acontecendo e toda essa história, porque o capítulo 4 foi cheio de grandes revelações, teve muita coisa pra gente trocar ideia, então senta aí, fica confortável, que hoje você vai ver a história de Poppy Playtime capítulo 4. Antes de mais nada, pessoas, se inscreve e ativa o sino, porque vai ter... No final ele ficou bem assim, né? Depois daquela lapada lá. muito vídeo de Poppy, a gente tem que conversar de muita coisa, explicar muita coisa pra vocês. E eu espero que vocês estejam aqui pra todos os vídeos. Então, muito obrigado, pessoas. Deixa o gostei e se inscreve, por favor, pra gente chegar aí o sonho dos 10 milhões, quem sabe, né? E vamos que vamos, que tem muita coisa aqui no canal muito legal. Vídeos novos todos os dias pra vocês. Muito obrigado mais uma vez por estarem assistindo e vamos lá para capítulo 4 de Poppy Playtime. Finalmente chegou a Core 2.0. Olha só, lindas estampas que nós estamos agora na loja.com.br/Core. E não esquece de usar frete Core para ganhar frete grátis. Company. Logo de início, a apresentação de uma propaganda de mais um brinquedo da Playtime Company, Doughy the Dogman, que é basicamente o boneco de massinha da Playtime Company, onde ele é apresentado como se fosse esse bicho que dá pra você moldar e fazer várias coisas com ele, que nem tem várias coisas de brinquedo em várias fábricas diferentes, aquela coisa toda, tipo a moeba das ideias, que dá pra você fazer a forma que você quiser, aquelas massinhas de modelar. No caso, uma das crianças gosta do Doughy, tem essa apresentação desse personagem, e ele acaba ganhando um presente de Natal. Depois, com o presente ali aberto, é descoberto que ele ganhou também um ticket para ir poder de graça na fábrica da Playtime Company, poder fazer uma visita aonde os brinquedos maravilhosos são feitos. Aí então vai lá o pai e a mãe justamente para fazer essa excursão pela fábrica, e se vocês se lembram, desde o capítulo 1 já teve esse negócio de fazer visitas à fábrica. Então agora é basicamente eles fazendo, ó, vem aqui de graça, aquela coisa toda, se você tirar o ticket dourado, que aí você ganha uma entrada de graça. No meio da excursão, tá lá o cara apresentando aqui que é feita as massinhas, aquela coisa toda, e aí a criança acaba se distraindo, ou alguma coisa acaba derrapando ele ali, fazendo com que ele tropece e acabe ficando na beirada daqueles catwalks, que chama, é como se fosse um corredor suspenso, e aí a criança tá lá pendurada, né, depois de ter escorregado, e ela acaba caindo no tanque de massinha. E é então que temos o início de capítulo 4 de Poppy Playtime. Mas calma, Core, então agora tá explicado como é que é o Doughy, uma criança caiu no negócio de massinha. Não é bem isso, a gente vai ter explicação durante todo o capítulo 4, que na verdade Doughy the Dogman é muito mais sinistro do que vocês imaginam. Depois disso, nós temos mais uma conversa com a Poppy, que ela vai resgatar a Kissimiss, enquanto nós temos que entrar pela prisão, justamente para chegar ao tal recanto seguro, o porto seguro, que é justamente o local que tem ali dentro da prisão, que os aliados da Poppy acabaram criando para poderem se proteger dos perigos que tem dentro da fábrica. Agora acontecem coisas muito sinistras, principalmente o cemitério de brinquedos. Esse primeiro lugar é justamente todos os brinquedos e testes que acabaram sendo devorados ali pela fábrica, pelos outros brinquedos, e aí as suas carcaças foram jogadas ali, onde basicamente quem pudesse comer ou sobreviver de algum jeito, acabou, né, pegando o que tinha dentro desses brinquedos para poder sobreviver depois mais tarde. Tanto que depois aparece até uns meio destruídos tentando pegar ainda algum resto de carcaça ou de corpo que estivesse por ali. Outra coisa que o capítulo 4 vai ter muito é corpos mortos. Sim, o jogo é gore, o jogo tem muito mais sangue, tá muito mais sinistro, e também eu aconselharia falar que não é mais tanto pra criança não, porque ele mostra umas coisas muito mais sinistras que dificilmente vê um mascote horror fazer isso. Tanto que agora eu tenho que falar pra vocês do diário da Riley. Logo nessa primeira parte a gente vai poder coletar algumas páginas que são como se fosse o diário de uma menina. Ela tem 12 anos, ela perdeu os pais e foi acabado, né, colocando ela dentro de um orfanato da Playtime Company. Então ela tá tentando se socializar, ela escreve lá pra Stella Graber, eu quero ficar
bem aqui, quero ser o desejo que meus pais queriam e tudo mais. E ela foi escolhida para fazer parte, né, dos experimentos da fábrica. Ela tá descrevendo como se fosse um lugar especial, que ela foi escolhida, que é o sonho de todas as crianças serem escolhidas para esse tal novo projeto, ou para serem ascendidas, ou algo assim do tipo. É como se elas pudessem ser escolhidas pela fábrica para irem para um outro lugar. As crianças acreditam que elas vão para a parte de adoção, quando elas são escolhidas, entre grandes aspas. Mas na verdade, essa escolha é na verdade para participar dos projetos, justamente os protótipos, experimentos que temos dentro da Playtime Company. E ela começa a relatar como que ela tá se transformando em um desses brinquedos, que ela não sente mais os braços, as pernas direito e tudo mais. Mas aí acontece o seguinte, quando estão fazendo as coisas com ela, ela fica justamente presa nessa parte da prisão. É por isso que serve esse lugar, é pra conter os bichos que estão rebeldes ou não conseguem se conter, por aí vai, né? Os bichos que ficam mais agressivos. E aí então estoura a hora da alegria, isso descrito no diário dela. Ela tenta sobreviver de algum jeito, ainda meio que abandonada, sabe? Ali naquele lugar que virou um inferno. E ela tenta pegar a chave justamente para tentar ajudar alguém no futuro. É demonstrado como que uma criança fica dentro de um brinquedo. Ainda tem parte da carcaça dela, parte da ossada da criança dentro de uma quissimice. Ou seja, mostra que as crianças ainda ficam com suas partes interiores dentro dos brinquedos. O que é muito mais sinistro do que a gente podia imaginar. Porque algumas pessoas começaram a ter a ideia de que talvez as crianças eram diluídas ou transformadas 100%, mas aparentemente não. Os órgãos são espalhados por esse corpo de brinquedo. É como se eles pudessem remodelar a pessoa para um novo corpo, para uma nova parte poder, sabe, ser de plástico, essas coisas, sabe, poder ser transportado um corpo para um brinquedo. Mas aquela coisa, estourou a hora da alegria, essa menina tentou sobreviver ainda com os restos de corpo que ela conseguiu ter e ficou meio que protegendo essa chave. A gente consegue pegar essa chave e nós temos uma primeira fita, agora mostrando dos seguranças que tem no lugar. Os seguranças do lugar, eles começam a descrever o lugar como um verdadeiro inferno, pois tem várias alas diferentes dentro desta prisão. Primeiro tem a ala das crianças que tem um tipo de consciência, ou elas conseguem perceber que elas existem e elas começam a chorar, a gritar, a espernear, a tentar procurar por ajuda, a gritar pelas pessoas que estavam cuidando delas, tipo assim, ou os conselheiros do berçário, ou tentar gritar pelos seus próprios pais, mesmo sabendo que os pais já se foram há muito tempo. E tem a ala muito pior ainda, que são os bichos que não têm mais consciência nenhuma, onde essas crianças perderam completamente a sua personalidade e acabaram se transformando em verdadeiros animais. Então, tudo que a gente vai ver daqui pra frente é o verdadeiro inferno. Quando a Poppy avisa que é o inferno e o Oli vai ligar agora pra gente falando, você não tem noção de onde você tá entrando, a gente realmente não tinha noção nenhuma. O lugar é muito pior do que a gente podia pensar. Outra coisa que vai aparecer de novo, o Oli, que nem eu falei pra vocês do capítulo 3, ele tá de volta pra ajudar a gente em algumas partes. Não em todas elas, mas ele vai aparecer de novo conversando com a gente também. Logo depois da gente conseguir a chave do trem, nós somos recepcionados pelo doutor, indo justamente para chegar em uma das partes da prisão. O doutor, ele começa a fazer aquele jeito de que tudo é controlado por ele, tudo é feito por ele que praticamente toma conta desse lugar agora. E que ele tem olhos e ouvidos por todo esse complexo e que basicamente agora a gente tá entrando nos domínios dele. Outro detalhe muito importante é que é a voz do nosso queridíssimo Guilherme Briggs e que ele vai participar desse capítulo 4 praticamente inteiro. Depois disso, nós vamos finalmente chegar na prisão e vamos ver, né, esses compartimentos que eu falei pra vocês. A prisão, ela tem um sistema, justamente que nem eu falei, que tem vários tipos de experimentos diferentes. O que eu quero dizer é, tem experimentos que eles conseguem ter consciência e tem os Bigger Bodies, que nem a gente já falou, Catnap, Kissimice, o próprio Huggy Wuggy, né, que ficaram gigantes, e eles podem ter consciência ou não. Então eles decidiram fazer essas prisões, melhor dizendo, para poderem ser contidos essas criaturas e experimentos, sejam pequenos, sejam grandes, ou sejam agressivos ou pacíficos. Mas para vocês entenderem o que faz esses personagens poderem se locomover, ou como os guardas pegam, né, esses bichos e levam para um canto pro outro, é o gás do Catnap. Esse gás basicamente é a força ali que ajuda tudo dentro da fábrica a funcionar, principalmente nessa parte da prisão que botava os experimentos para dormir. Ah, Cor, mas a gente não derrotou o Catnap, como é que tem o
o gás aqui ainda? Bom, caso vocês não se lembrem, a gente, sim, realmente derrotamos o Catnap, mas a fabricação do gás ainda é feito dentro da Playtime Company. E a Playtime Company fez essa essência do gás para colocar no Catnap, para fazer com que as crianças dormissem no berçário, e também utiliza justamente para que os experimentos dormissem, para que assim eles pudessem locomover as criaturas, talvez de um complexo para o outro, de uma prisão para outra, de uma jaula, né, de uma cadeia para outra. Então é perfeitamente plausível eles fabricarem em massa esse gás, justamente para utilizar em vários outros pontos, principalmente na prisão, que tem mais de uma ala, que nem falou, acho que tem umas 8 alas diferentes. Nós não vamos para todas elas, a gente vai só nas mais importantes. Mas uma coisa que vai acontecer agora é que o safado do doutor vai querer começar a nos testar, a ver do que nós somos capazes. E ele começa a soltar os bichos cachorro pra cima da gente. Literalmente começa a vir um monte das criaturinhas, né, vindo pra cima que nem umas loucas. E agora começa a aparecer os mini Nightmare Critters, junto também com outros Smiling Critters completamente quebrados, e também os mini Huggy Wuggies, que nós vimos que estavam lá na Game Station. Tem alguns ainda que estão por aí, sabe, andando pela fábrica, e eles vêm também pra cima da gente, com várias cores diferentes. Logo depois nós encontramos uma outra fita também, que vai ter o contato do diretor da prisão, o cara que tomava conta praticamente daquele lugar, ficar inteiro, vendo a hora da alegria acontecer. E ele tá conversando com o Harley Sawyer, o doutor. O que dá a entender é que o Harley Sawyer já foi transformado, porque o diretor começa a falar, dando a entender de que o Harley não ia conseguir fugir, já que ele tava com o corpo agora preso naquela instalação. O doutor, ele começa a tentar convencer, fala assim, ó, me dá a tal da Omni Hand. A Omni Hand é uma mão, pessoas, nova, que você tem acesso executivo da empresa. É só pessoas de alta patente que tem, tipo, sei lá, o próprio Elliot Ludwig e quem fosse os braços direito dele, o Leif Pierre e outras pessoas. Como, por exemplo, também o Ed MNR e a Stella Graber. O Ed, que nem eu já falei pra vocês, é o responsável pela construção do lugar, o Leif é o chefe de inovações e de segurança, e a Stella Graber, chefe do orfanato. E o diretor da prisão também tem essa mão, né, que é a Omni Hand, que dá acesso a tudo. O Harley Sawyer tenta convencer o diretor da prisão a entregar a mão pra ele, falando, ah, eu vou fazer um caminho seguro pra você poder chegar, né, até o final, só me dá a mão aqui, que eu consigo fazer isso pra você, já que você não sabe como fugir, porque eu tenho olhos em tudo e você consegue, né, escapar numa boa, já que eu não consigo sair daqui. Aparentemente o diretor entrega a mão, né, justamente ali pro Harley Sawyer, e o diretor vai saber o que aconteceu com ele, muito provavelmente não fugiu também, e acabou entrando nas garras, justamente, da prisão. Os outros brinquedos que estavam fazendo a hora da alegria acabaram matando ele. Outra coisa que nós vamos encontrar também é o Diário do Carcereiro, que é o tal do Cole, que vai falar a respeito de algumas coisas que também estão acontecendo dentro da prisão. Como algumas pessoas começando a dominar algumas áreas, justamente tentando sobreviver. Mas tudo em vão praticamente, que nem nós sabemos, a hora da alegria acabou matando todo mundo. Esse Cole vai falar a respeito de um cara chamado Stanley, que também tentou fazer algumas coisas para tentar sobreviver, e também já estava notando algumas atitudes estranhas dos funcionários, que algumas pessoas sabiam demais. E também se perguntando do porquê que um lugar desse existe, do porquê que existe uma prisão embaixo de uma fábrica de brinquedo. E eu falei pra vocês, a resposta era justamente os experimentos, né, que eles estavam fazendo bem debaixo dos outros funcionários. O que eu quero dizer pra vocês é que tem alguns funcionários que eles não sabem o que estão acontecendo. Tem funcionários que sabiam que estava rolando e tem funcionários que não, que estavam justamente ainda, sabe, trabalhando nos seus dias normais, como se nada tivesse acontecendo. Mas ainda adiante... Cara, é porque o jogo ele tem uma história muito complexa, paizão. Você deixa passar muita coisa, velho. Nós vamos encontrar mais coisas do doutor e somos recebidos pela primeira vez ao Yarnaby. O doutor, ele fala, né, do bichinho dele, esse pet maravilhoso, e eu já falei a relação, né, do Harley Sawyer com o Yarnaby. Mas eu vou resumir pra vocês que o Queen Evidson era uma criança que foi resgatada, né, pelo orfanato, aquela coisa toda, e depois começou a participar dos experimentos, pois ter tirado notas altas, aquela coisa toda. O Harley Sawyer, ele vê essa criança com potencial
potencial de ser um experimento muito bom, e ele acaba meio que cuidando pra ele, essa criança, sabe? Ó, vou fazer você ter as notas, aquela coisa toda. E aí então, quando ele faz realmente o experimento, acaba surgindo Yarnab, mas o bicho tá com defeito, a boca tá abrindo errado. Então meio que virou um pet pra ele, praticamente, porque quando foi feito o experimento, a criança perdeu completamente a sua personalidade, assumindo como se fosse um animal ou algo do tipo. E aí então que o Harley Sawyer viu, né, que a criança já tinha um vínculo com ele e acabou adotando, né, pra ele esse bichinho. Já que também a criança tinha visto ele como uma figura paterna, tinha gostado dele, aquela coisa toda, e via o Harley Sawyer como um protetor. É aí então que o Yarnab, depois de transformado agora, né, o Queen Evanson agora virando Yarnab, acaba ficando do lado do doutor, independente do que aconteça, e meio que virando até o pet dele. E agora o doutor soltou o Yarnab pra cima da gente, e o Yarnab vai começar a nos caçar. Nesse meio tempo, nós podemos encontrar uma outra fita, e agora é descrito como Experimento 1354, que é conhecido como o Doutor. Essa fita vai mostrar que os funcionários, igual a fita que aconteceu lá do teatro, que teve o incidente do teatro, que o Harley Sawyer causou e matou uma galera, que isso foi descrito mais no ARG, pelo que dá a entender aqui, é justamente os funcionários principais. O Ed NMR, que é o chefe da construção, o Leif Pierre e a Stella Graber, trocando uma ideia do que eles podem fazer com o próprio Harley Sawyer. Pelo que dá a entender dessa conversa, parece que eles tiraram o Elliot Ludwig da jogada. Talvez eles viram o potencial que o próprio Harley tinha, justamente de avançar a pesquisa e tudo mais. O Elliot Ludwig não concordou com isso e parece que os funcionários incriminaram ele ou tiraram ele da jogada, porque... E é por isso que apareceu aquela criança lá na mala dele lá, entendeu? No primeiro jogo. No primeiro? No terceiro, né? Que é no jogo do Catnap. Eles meio que sabotaram o Ludwig, mano. Parece que os funcionários começam a falar, a gente vai matar o cara? Não vai ser bem assim porque a gente precisa dele. Não é como se já não tivesse feito isso antes. Dá a entender que ou eles tiraram o Elliot Ludwig da jogada, fizeram ele ficar preso, não sei. Incriminaram ele com aquele lance lá da ossada de criança, justamente na mala do Elliot Ludwig na casa dele. E aí os funcionários que tomaram conta da empresa, tomaram conta de tudo e começaram a organizar o negócio. E parece que o Harley Sawyer meio que virou o, entre aspas, novo chefe de todo mundo. Só que o problema é que o Harley Sawyer virou um perigo para essas pessoas e um perigo para todo mundo. Então eles começam a tomar uma decisão de talvez tentar parar o doutor fazendo um novo experimento. O que dá a entender é que eles chamaram um assistente do Harley Sawyer, que é o Bruno White, e eles acabaram falando, ó, nós vamos ter que pegar o doutor e justamente fazer com que, né, ele agora fique sobre os nossos comandos. Porque o doutor tá completamente sem freio, ele tá matando um monte de gente, e a gente tem que depois limpar a cagada dele. Então é basicamente essa galera fazendo um complô pra fazer o Harley Sawyer sair da jogada. Mas ainda assim tentar utilizar os conhecimentos dele pra continuar o experimento, essa coisa toda de avançar a ciência e também em prol da humanidade. Mas o que eu acho que todo mundo tava querendo ali não era evoluir a humanidade coisa nenhuma. Era eles terem justamente os louros da vitória do experimento se desse certo. Realmente. E aí eles talvez ficarem podres de ricos ou, né, ficarem com os créditos de terem descoberto essa coisa, né, que é de você poder colocar pessoas em brinquedos em outras coisas. Fugindo então do nosso queridíssimo Yarnab, nós conseguimos chegar a mais uma nova parte agora, mais ali do Pianossauro. Só que ele também tem uma fita muito importante, essa parte aí onde melhor, o Leif Pierre começa a questionar a Stella. Porque parece que a Stella, ela era muito preocupada com as crianças. Que nem nós vimos lá no capítulo 1, onde a Stella, ela tava, sabe, com o sonho de trabalhar na fábrica de brinquedos e tudo mais. Porque o Harley Sawyer fala assim, ó, essa mulher vai ser muito perigosa porque ela se importa muito com as crianças e ela não tem que se importar com criança coisa nenhuma. Ou ela tá com nós ou ela não tá, ou a gente tira ela daqui. E o Leif Pierre questiona ela e a Stella, ela dá a seguinte resposta: eu pensei em proteger as crianças, mas o que nós estamos fazendo aqui pode revolucionar e ajudar muitas crianças fora daqui e revolucionar a humanidade, aquela coisa toda. Realmente. Ou seja, ela entra na jogada. Ela não se importa com as crianças, ela... Tipo assim, eu creio que o projeto começou com o Ludwig pensando em trazer de volta a sua filha, né? Que ele tinha perdido. Isso é macabro, mas de certa forma, né? Ele queria a volta da sua filha.
Mas continuou de uma maneira muito horrível, ela tá né, velho? cagando pra elas. E agora, basicamente, ela vai fazer tudo o que o Leif Pierre e o pessoal ali decidir. E aí, na sequência, nós tentamos nos esgueirar, né? Continuando nessa... Ele matou a filha pra fazer o experimento? Ele não perdeu fábrica a que filha? tá toda podre, a gente tropeça e aí tem o pianossauro na nossa cara. Mas somos surpreendidos por Dowey, que acaba capturando o bicho e fazendo, né, o seu almoço ali, que já fazia um tempo que ele não tava comendo nada. Explicando mais sobre o Dowey, ele é o protetor do Porto Seguro, onde ele acabou fazendo, né, um lugar, uma base ali perto da prisão, justamente para ele proteger os órfãos ou as outras criaturas que estavam ali e que têm algum tipo de consciência. Porque, que nem eu falei para vocês, tem outros brinquedos que eles não ficaram agressivos, eles ainda têm a personalidade de uma criança. Então esse lugar foi feito justamente para proteger esses brinquedos que não querem atacar ninguém, que não participaram da Hora da Alegria. O Dowey, ele fala, ó, eu fui instruído pra você me seguir porque eu tenho que levar você lá pro Porto Seguro, tá? Então me segue, vambora que o bagulho é doido. Nesse caminho nós vamos ter ainda mais algumas fitas reveladoras. Primeiro, lembram daquela galera do Project Playtime? Que é aquela galera que tava todo com aquele macacão, sabe? Que eles cobriam do pé até a cabeça, como se fosse um macacãozão azul, tinha outros com amarelo, verde e tudo mais. Que parecia os bonecos do Project Playtime. Então, meio que faz uma referência aqui de volta. Parece que é uma galera limpando a cagada do Harley Sawyer. Pelo que eles dão a entender, né, pelo que tá sendo escrito ali, eles estão falando justamente que tá acontecendo de novo e tá acontecendo de novo, mas agora parece que eles têm um plano. Pelo que tá também nos documentos e agora nessa fita, eles criaram um negócio chamado O Fosso, onde talvez ali seria todo o descarte das criaturas e também o descarte de pessoas. Todas as pessoas que o Harley Sawyer acabou matando. E aí as vítimas que o Harley Sawyer fazia eram principalmente os visitantes da fábrica. Então o que dá a entender que aquela fita do começo que eu falei pra vocês, pode ser que o Harley Sawyer meio que fez de propósito pra criança cair. Não digo que ele estava lá, mas ele meio que tá influenciando nessas coisas, sabe? Pegando visitantes e sequestrando eles, aquela coisa toda. E usando justamente para os experimentos. Além dos órfãos, tem os visitantes que acabam, né, passando por ali e também sumindo dentro da fábrica. O que meio que dá a entender o porquê que tem tanta gente assim, né, tanto brinquedo, tanta criança, tudo, sabe, uma quantidade enorme de experimentos e de testes que eles acabaram fazendo. Pô, se tem um cemitério de brinquedo que dá milhares de pessoas, então com certeza eles acabaram pegando de vários outros lugares também. Realmente. Principalmente os visitantes da fábrica. Mas também outra explicação que vai vir mais pra frente. Mas por enquanto saibam que a empresa tá tentando limpar a cagada do Harley Sawyer e tem esse O Fosso. Quando ainda nós estamos indo pra prisão, né, escapando ali de uma parte do complexo, o Dowey, ele vai trocar uma ideia também com a gente, falando umas coisas bem importantes. Principalmente que eles trabalhavam lá dentro e eles ficavam praticamente sem comida. Isso antes da Hora da Alegria acontecer. Ou seja, eles já eram torturados e eles davam comida ou pouca comida justamente pra falar, ó, o prêmio de vocês é comer hoje, entendeu? Então quem trabalhar melhor vai receber a comida e quem não trabalhar vai ficar morrendo de fome. Porque parece que pra Playtime Company esses brinquedos eram descartáveis. Eles só eram úteis justamente pra fazer o trabalho, e aí se eles iam sobreviver ou não, eles não estavam nem aí. Porque é justamente na época que, antes de acontecer a Hora da Alegria, que os guardas e as pessoas mandavam, né, eles fazer as coisas, e aí eles poderiam receber este prêmio que era comer. E eles deixavam os brinquedos morrendo de fome de propósito. Ou seja, as coisas ficam só piores, e vai piorar muito ainda. Aí depois a gente andando, seguindo o Dowey e aquela coisa toda, do nada alguém pega nós, assim, plau, pegou. Aí a gente vai ver, é a Kissy-Missy e a Pop, agora escondidas, né, vendo a situação que tá acontecendo. Parece que alguém acabou capturando. Chat, a gente foi pego, a Kissy-Missy e a Pop nos salvou nesse momento. Capturando alguma coisa. Mas que personagem é esse, pelo que dá a entender pela sombra, é uma parte do protótipo, porque não parece com nenhum bicho que a gente viu, não parece com o Yarnab, não parece nada do doutor, não parece nada, parece que é coisa do protótipo mesmo. Ah, então nós pegamos um atalho pelos chuveiros, onde talvez os guardas ficavam ali embaixo, porque uma coisa, caso vocês não saibam,
Quando faz penitenciária, justamente eles fazem alguns lugares ali perto para os guardas poderem se trocar, tomar banho, aquela coisa toda, para eles poderem ir pros seus turnos, fazer as vigias dos presos. E depois podiam ir pro alojamento e trocava de turno com outra pessoa. Faziam aquelas escalas 12 horas por 36, aí fazia aquelas trocas e tudo mais, mas querendo ou não, a pessoa tinha que tomar banho, aquela coisa toda lá dentro ainda da fábrica. E aí então, por conta desse lugar, né, desse, vamos pôr assim, alojamento que tinha dos guardas, que eles acabaram aproveitando para fazer o refúgio seguro, o porto seguro ali daquelas criaturas. A Kissy, que tá toda detonada do que aconteceu lá com ela no capítulo 3, não fala o que aconteceu, o que rolou, quem que bateu nela. Possivelmente foi o protótipo. E depois, então, a Pop vai conversar com a gente, falando, né, que tá, olha, que você tá conseguindo fazer as coisas e tudo mais. Mas você percebe que a galera do Porto Seguro ali não gosta muito da Pop, não. Tem desenhos em vários lugares falando que a Pop abandonou eles. O que já dá a entender de que a Pop, que nem eu já tinha falado pra vocês, ela não era coisa boa, coisa nenhuma, não. Ela pode estar contra o protótipo, beleza. Mas que ela abandonou os amigos dela e que ela talvez seja meio interesseira, e aí a gente vai descobrir mais ainda dessa história. Na sequência, a gente vai falar com o Dewey, justamente na sala do gerador, e ele vai trocar uma ideia com a gente falando justamente que a Pop, o plano dela é destruir tudo. Véio. Ela quer acabar com tudo, ela quer, sabe, demolir tudo, quer que tudo vá pra baixo. E ela falou isso agora há pouco pra gente também, que ela quer que tudo vá pro caso do caramba, ela quer tudo pro chão. Só que o Dewey, ele fala assim, cara, a gente tem que pensar que o que tá aqui dentro ainda são crianças. São meus amigos, são minha família, é com quem eu consegui me apegar e eu tenho aqui agora esse convívio. E nós vemos andando, né, tem outros Smiling Critters que eles não estão atacando, eles são, sabe, crianças ainda com suas consciências, transformados justamente naqueles brinquedos, mas eles não têm culpa do que aconteceu. Eles não tiveram escolha, eles eram órfãos, eles foram abandonados e a empresa acabou utilizando eles justamente para teste. Só que alguns deles ainda continuam com as suas personalidades e características, mesmo agora sendo uma pelúcia, um brinquedo. Basicamente, né, o Dewey tá falando, existe uma pessoa ali dentro ainda, existe uma pessoa dentro de mim, é meio bizarro. Cara, o pior é que esse ponto de vista do Dewey aqui era realmente foda, tá? De verdade, velho. Porque, querendo ou não, eram crianças que estavam aprisionadas, né, velho? Bizarro a Pop querer que todo mundo morra. Chat, eu vou pegar uma água rapidinho, eu tô ouvindo porque o fone é sem fio, velho, já volto. E aí ele tá falando pra gente reconsiderar e pensar melhor nos brinquedos e nas outras pessoas que estão ali, que estão tentando sobreviver, mesmo no meio do inferno. Depois disso, nós temos duas fitas muito importantes. Onde a primeira fita é justamente uma conversa da Pop com o Oli. Que nem eu falei pra vocês, o Oli vai aparecer em algumas partes, ensinando e ajudando ainda, né, durante todo o capítulo 4. Mas aqui uma conversa pessoal da Pop com o Oli. Meio que como se fosse os dois trocando ideia pelo telefone. Pelo que dá a entender, nem a Pop viu o Oli. Somente foi pelo telefone que tem, né, pelo lugar ali da fábrica. E o Oli tá conversando, sabe, fazendo com que ela desabafe, aquela coisa toda. E parece que a Pop é revoltada também com os seres humanos, com as coisas que estão acontecendo. E o Oli tá tentando confortá-la, tá tentando deixar com que ela fique tranquila. Mas a Pop tá totalmente revoltada por conta de tudo que tá acontecendo. E a outra fita vai falar da Warren Beatty, que é o Sr. Silva, conversando com Ed NMR. A Warren Beatty, junto com o Sr. Silva, são os responsáveis por construir tudo dentro da fábrica. E o Ed é o cara responsável para que as obras sejam feitas e que o dinheiro ainda continue circulando. Então, basicamente, é uma conversa onde o Silva começa a questionar o que o Ed e a galera tá planejando. Porque aquela coisa, ele falou assim, ó, quando o Elliot queria que a gente fizesse o berçário, pô, é um lugar para as crianças, a fábrica, aquela coisa toda a gente construiu. Mas agora vocês estão fazendo uma prisão? É um negócio tanto quanto estranho. E aí é porque muita gente também questionou, pô, por que os caras que construíram esse lugar não se perguntaram, não fizeram nada, os caras estão fazendo uma prisão assim do nada. E aí o Ed dá essa resposta justamente pro Sr. Silva.
falando assim, ó, em 72 vocês assinaram um contrato com a Playtime Company falando que iam fazer tudo que a gente pedisse. E depois em 1990 esse contrato foi renovado. E aí com essa renovação tinha umas novas cláusulas justamente falando para ele construir mais outras coisas além do que estava sendo pedida, além do berçário. E aí então ele teve que construir a prisão e talvez o complexo dos laboratórios também. Então, resumindo, os caras queriam que construísse, os caras foram praticamente mandados, senão eles não iam nem receber. Era isso que tava na cláusula. Tipo, ó, se você ficar questionando e falando muita coisa e a gente não gostar do seu trabalho, a gente pode não te pagar. Um negócio meio abusivo, mas o Sr. Silva então concorda porque, né, aquela coisa, todo mundo tem conta pra pagar no final do dia. Aí depois, na sequência, nós temos o Dewey e a Pop discutindo, vai lá, tipo, tá indo justamente, né, pra parte agora, lá pra ver o doutor e pegar, né, a Omni-Hand, que a gente precisa dessa Omni-Hand pra abrir aquela caixa do gerador, pra fazer com que o Porto Seguro funcione mais, a gente... Pop Playtime, na verdade, é uma forma distorcida e mais interessante de falar sobre sobre CLTs. As crianças representam os vagabundos. O Prota é um ex-funcionário que buscou outros empregos e não conseguiu. Se encaixe para ver. Terminando esse vídeo, eu vou de comes e bebes também. Tô lombrado aqui já. Consiga ter as defesas restabelecidas para evitar que o protótipo entre ali. Voltando para a discussão do Dewey com a Pop, o Dewey ele começa a questionar onde você tava. Você saiu e não voltou mais. A gente tava esperando você ajudava a gente, dava seus conselhos e aí ficou tudo nas minhas costas e a gente ficou perdido. A Pop falou que tentou voltar, mas não conseguiu. Ela teve que ir lá pra cima, tentar resolver outras coisas. E o Dewey fala, mas isso não é desculpa, você poderia ter voltado antes. E aí começa a discussão e meio que não chega a lugar nenhum. Só que o Dewey tenta questionar ela e a Pop fica se esquivando de dar uma resposta. E aí então que vem justamente, né, o doutorzinho, né, que é um outro bugbot, falando da condição da Kissimmee, e aí a conversa acaba. Eles têm que agora cuidar da Kissy, que também tá toda machucada. Aí a gente continuando indo até o doutor, chegamos numa sala muito importante que vai falar mais a respeito do Dewey. Agora tem finalmente a explicação dele. Pelo que tá dizendo nessa fita, o Dewey, ele é uma junção de 3 crianças. Não que são 3 crianças juntas, sabe? Meio que coladas uma na outra, mas são 3 núcleos diferentes. Por isso que ele consegue se dividir. E aí uma parte consegue avançar e aí a outra parte vai também pegando o resto, aquela coisa toda. E meio que eles vão, sabe, se grudando e passando e conseguindo se esgueirar pelas coisas. Então são 3 crianças dentro do mesmo corpo, porque vai falar que tem o experimento 1322B, que é o Kevin, e vai se juntar com o 1322A e o 1322C, que são outras 2 crianças. Fazendo assim então que o Dewey tenha, né, essa massinha e consiga passar pelas coisas, e ele tenha, né, esses núcleos diferentes que ele consegue se dividir, onde o núcleo vai pegando e são meio que compactas assim. Depois eu vou mostrar mais pra frente como é que essas crianças estão dentro do Dewey. Mas é perfeitamente entendível como é que eles tentaram fazer para que as crianças conseguissem se dividir e passar uma pela outra assim, e eles conseguissem passar pelos lugares estreitos. Como se eles conseguissem se dividir e tudo mais. Meio que dá pra entender agora que são 3 crianças e aí cada núcleo toma conta de uma coisa. Tanto que quando o Dewey fala, dá pra entender que tem 3 vozes falando. Meio que são 3 características diferentes. Ele fica meio que bugando uma hora ou outra. Então pode ser que cada criança tá tentando ter essa personalidade, sabe? Ficar ativo naquele corpo inteiro, da cabeça, mas aí fica trocando uma pela outra, né? E eles acabam brigando dentro de si. Tanto que são às vezes que o Dewey ele fica batendo a cabeça e fica meio bugado assim, porque é talvez uma criança tentando falar em cima da outra. Isso tudo dentro dele. E agora, pra chegar até o doutor, nós temos que enfrentar nada mais nada menos que o Yarnaby. Essa parte é bem difícil, a gente tem que ficar desviando dele e também pegando, né, e ligando as coisas por aí, até chegar justamente na saída. Essa parte é horrível. Com isso o Yarnaby atrás da gente, filho, não tá nem aí, o leãozão vem brabo. Até nós conseguimos finalmente escapar do Yarnaby, conseguindo pegar ali por uma corrente, só que o Yarnaby tenta pular, essa corrente enrosca no pescoço dele, ele tenta fugir, fazer alguma coisa,
coisa, mas ele acaba pegando fogo, porque ele é todo feito de lã. Porque justamente a gente pula um lugar que tá pegando fogo e tudo mais. E aí, né, o Yarnab, ele rela nesse fogo e aí o corpo dele inteiro pega fogo. Tchau. Porque, né, aquela coisa de lã pega fogo fácil. E aí, então, o Yarnab não é mais um perigo pra gente. Na sequência, tem outra fita agora dessa vez com a Hop Scott, mas dessa vez com o projeto Bigger Bodies. Porque aparece justamente o rosto dela e que nem a gente tinha falado até em alguns vídeos que dá a entender que a Playtime Company fez justamente outros corpos daquela forma gigante, grande, né, que foi o Catnap também, que a gente viu, o Dog Day. Então os outros Smiling Critters também ficaram. E aí parece que a Hop salvou um outro Smiling Critter ou alguma outra criatura, não se sabe, e levou justamente lá pro Porto Seguro. E aí o Dowie tentou proteger eles, falar, ó, fiquem aqui agora à noite que eu vou cuidar de tudo. Pelo que dá a entender, os outros Smiling Critters também ajudavam no Porto Seguro. Até acontecer as coisas que aconteceram, né, talvez eles se perderam ou morreram, né, andando pela fábrica, que era muito perigoso, e o próprio, né, 1006 estava solto por aí, matando todo mundo. Temos também mais um encontro com o Dowie, que ele também tá saindo justamente para pegar mais pedaços dos geradores reservas que eles têm, para tentar manter o Porto seguro, e aí ele acaba relando no negócio meio que de gelo, e ele fica completamente congelado. Isso é muito importante depois pro futuro, vocês vão entender. Ao que dá a entender, essas estruturas de gelo foram colocadas, né, esses gás de gelo, para aliviar um pouco a temperatura de alguns lugares. E aí o próprio doutor redireciona, né, para tentar evitar que o Dowie fique andando por aí ou tem pegar ele desprevenido, congelado. Mas aí agora nós entramos justamente na área do doutor. Então por isso que o Dowie fala, eu não vou conseguir ir mais aqui, agora você vai ter que ir sozinho. E o doutor começa a trocar uma ideia com a gente, falar bastante coisa. Principalmente de que ele tá tentando fazer tudo isso em prol da humanidade, em prol de tentar revolucionar a ciência e também, da humanidade, né, um família. benefício para as pessoas poderem agora terem suas chances de terem suas vidas em outros corpos, justamente para prolongar o tempo de vida, para com que elas conseguissem existir ou talvez terem tratamentos no futuro. É um passo muito cruel da ciência, mas ele tá falando justamente que ele tem uma causa nobre. Mas quantas pessoas ele tiver que matar no processo, ele vai fazer isso. O que, né, aquela coisa dos fins justificarem os meios, o que é completamente insano. Outra coisa que ele vai levantar dúvida também é a respeito da Pop, pois, pelo que dá a entender, a Pop já sabia da hora da alegria e ela não quis falar pra gente. A Pop estava no meio e ela até tinha contato com o protótipo. Então as coisas começam a ficar meio torta pro lado dessa Pop aí. Que eu falei, eu não vou com a cara dela. Depois do que ela fez com nós no capítulo 2, muito suspeita essa boneca do caramba. E aí nós temos justamente a grande área de experimentos do Dr. Harley Sawyer. E é justamente ali também, nessas mesas de cirurgias que estão em vários lugares, nós temos também mais uma fita. E a fita é justamente mostrando o experimento 1354, que é o doutor despertando pela primeira vez. O que dá a entender é que todos os funcionários, ainda mais com o Bruno White, os funcionários que eu falo é o Leif Pierre, o Ed MNR, a Stella Graber. Cara, deixa eu dar uma paradinha aqui pra quem tomou AD, chat. Intervalo comercial. Mano, cochilinho de 1 minuto da Growth. Isso não tá começando a pegar, velho. O que será, né, mano? 6 horas da manhã. Cara, me impressiona o quanto isso aí é tão complexo, tá ligado? É um jogo pra criança, tá ligado? Eles criaram uma lore tão gigantesca, velho. Todo mundo, né, que meio que tomou conta da empresa, conseguiram botar o doutor pra dormir e fizeram ele ser agora uma parte dessa instalação. O doutor se tornou Quem uma máquina, deu a ordem foi o Leif Pierre. Eles sabem como é que faz, eles sabem o que tá acontecendo, eles sabem as paradas de como fazer com que as pessoas virem, né, ou estejam em outros corpos, ou sejam, sabe, transportadas para outras coisas, e eles meio que espalharam o doutor em vários complexos diferentes, justamente para que ele não tenha o controle de todas as coisas, mas o seu cérebro permaneça intacto.
E agora ele seria um livro aberto justamente para poder ser acessado pelo Bruno White para pegar todas as informações de como faz novos experimentos. Ou melhor dizendo, para que a Bigger Bodies Initiative continuasse agora na mão do seu assistente. E também não feliz só com isso, mas também pararia o doutor de continuar fazendo besteira e matando todo mundo. E ainda manteria o doutor preso, impedindo que ele, sei lá, vazasse as coisas ou falasse com outras empresas, não sei. Ele finalmente manteria o Harley Sawyer ali dentro da prisão. Mas é claro, a gente sabe que não foi isso que aconteceu, porque quando deu a hora da alegria, o protótipo foi lá também, né? E começou a ver a situação toda. E que nem o próprio 1006 já teve um relacionamento com o doutor, todos os personagens começam a falar, principalmente o Dewey, que o 1006 e o doutor, eles estão juntos. Então parece que o doutor criou um fascínio pelo protótipo, justamente que ele tem um segredo para ser descoberto, algo muito absurdo. O que é esse segredo? E eles estão agora tentando trabalhar juntos para descobrir o que seria, né, essa coisa interessante que o 1006 tem de tão especial. Então parece que os dois estão trabalhando juntos e o doutor toma conta ali dos laboratórios, mas não deixa que o próprio doutor desça nos andares mais abaixo. Tipo, ó, fiquem na prisão, que a parte do laboratório central, quem toma conta é o protótipo. Com isso, o doutor, ele fica louco, né, ali preso, ele tenta fugir, fazer alguma coisa, mas não dá certo porque todo o seu corpo foi dividido em várias repartições diferentes pela fábrica. Inclusive, quando a gente tá chegando até o doutor, a gente consegue ver esses pedaços, né, em vasos e jarros diferentes assim, que estão colocados como se fosse numa máquina para manter ele vivo. Então é meio que a consciência dele ainda existe, mas o seu corpo já era. Conseguindo avançar depois dos laboratórios, nós chegamos aonde tá o centro, ou melhor dizendo, aonde está o cérebro do doutor. Chegando ali, nós vemos também vários outros robôs com umas televisões na cara, que é os tais animatrônicos chamados PAC, que eu falei pra vocês. Essa parte eu achei que eu teria que conectar os fios e não só baterias, velho. Esses bichos são como se fossem brinquedos pro doutor. Ele pegou o controle deles e que eles talvez seriam controles específicos para ir em alguns lugares da fábrica ou para serem sistemas de segurança. Não se sabe o propósito deles direito, mas parece que o doutor pegou e agora consegue ter acesso a todos eles, já que ele tem acesso a todo o complexo da prisão. Aí agora nós temos que tentar restaurar toda a energia para justamente poder liberar a placa-mãe onde tá o doutor e fritar o doutor lá dentro. O doutor, ele fica brigando e fica falando um monte de coisa, porque quem criou o Bigger Bodies é ele, quem fez todo o projeto é ele, ele merecia todo o ouro, ele que pavimentou esse negócio todo, ele deveria ter os louros da vitória, mas o que ele teve foi só mais uma fritada e nós encerramos a vida do Dr. Harley Sawyer. Nessa parte nós podemos achar também um cartão secreto e temos justamente uma fita do doutor trocando ideia com um protótipo. Nessa conversa basicamente vai ter os dois ali discutindo o segredo que é tão importante para ele, justamente o que faz o 1006 ser tão especial, ele poder aprender e pegar coisas dos outros, além de ter talvez alguma outra coisa que a gente ainda não sabe. Mas parece que o doutor e o protótipo estão trabalhando juntos, mas o protótipo não gosta do doutor, só manteve ele vivo porque o doutor é muito inteligente. Cara, enquanto todos os outros morreram, né, foram lá de F, aquela coisa toda, porque aquela coisa, o doutor meio que é responsável por ter feito o 1006. Talvez aconteceu alguma coisa que eles não sabiam, sei lá, algum segredo, alguma coisa que fez o protótipo ser o protótipo, que o doutor tá tentando averiguar o que é. E o doutor tá pedindo mais tempo, mas o 1006 tá falando que o tempo tá acabando. O tempo acabou justamente deles continuarem vivos, talvez. Ou de alguma outra coisa pior tá acontecendo, talvez algum plano de alguns brinquedos para tentar destruir o protótipo, que é o que a Pop tentou fazer, que é o que o Dewey tá tentando fazer. Então eles meio que têm inimigos dentro da fábrica. Tá virando uma trama bem complexa, né? De um lado tem a Kissimice, o Dewey, a Pop, e do outro tá o doutor e o 1006 tentando descobrir esse segredo e tá cada um com um objetivo diferente. Mas eles viram meio que aliados de ocasião, tipo, ó, beleza, a gente se une aqui, mas sabe que eu não gosto de você e depois nós volta a tretar. Mas passando por isso, nós finalmente conseguimos pegar a Omni Hand, que é essa mão dos executivos, que é muito importante para liberar outras partes da fábrica. E aí nós voltamos pro Porto Seguro para fazer, né, o conserto do gerador. Nisso nós temos uma fita muito legal, que é de novo do Rich,
O Rich é aquele cara que ficou brigando lá no almoxarifado, sabe? Brigou lá na parte do estoque no capítulo 2, que ele foi jogado lá pros brinquedos descartados. Aí no capítulo 3, teve um chefe dele que mostrou um pouco mais de carinho e mostrou também que nem todo mundo é mal, nem todo mundo é ruim e que dá pra você ser diferente. E agora o Rich tá falando com um garoto, uma espécie de estagiário ou algo do tipo, que tá falando com ele, ó, eu recebi um monte de relatório do C aqui, cara, tem muita gente reclamando de você, pô, eu não quero receber esse tipo de coisa. E o moleque, ele fala, pô, mas tem um monte de coisa errada acontecendo, a empresa não pensa na gente, é funcionário brigando entre si, um monte de coisa. E aí o Rich mostra essa cara nova. Talvez ele não o Rich soubesse, era um né, cara pra quem completamente revoltado e foi transformado por conta de ter empatia e amor. Justamente o que fizeram com ele e agora ele tá ensinando esse garoto que nem todo mundo é ruim, que nem todo mundo é mal. Esse arco do Rich tá bem legal, pô, gostei, que ele era um cara totalmente pistola com a empresa, depois alguém mostra que, pô, tem outra maneira de você ser diferente, ser esperto nessa situação toda, e ele tá passando esse ensinamento pra frente. Em seguida nós temos justamente o Dewey e a Pop conversando, justamente pra gente ativar o tal do gerador, e aí parece que o Oli, ele liga do nada, né, tá desesperado e fala, tá, ele tá aí, gente. Agora que o doutor sumiu, o 1006 ele falou, não, agora eu vou ter que resolver eu mesmo, né? E aí então o Dewey ele sai correndo pra fazer as defesas e a Pop também, né, pra tentar ver o que ela pode fazer ainda falando com o Oli. E o Oli, né, nesse meio tempo também ajuda a gente a consertar o gerador. Mas o Oli tá uma voz muito suspeita. Eu percebi agora, peraí, que tá um tanto esquisito esse tal de Oli. Mas a gente vai ter essas revelações daqui pra frente. O objetivo ainda permanece o mesmo, a gente tentar ir na fundação justamente da prisão e tentar destruir com tudo para que a fábrica venha abaixo, a gente consiga justamente ir mais para baixo para destruir tanto o protótipo, tanto as coisas que estão lá embaixo. Nós vamos para a fundação justamente para abrir caminho, enquanto isso o Dewey tá procurando, né, o 1006, onde ele deve estar. Nós vamos fazer um monte de puzzle, aquela coisa toda, mas tem um negócio muito importante nesta parte. Uma fita especial do Dewey. Quando nós colocamos essa fita, revela mais uma parte sinistra desta empresa. Quando o menino caiu lá no começo do capítulo 4, aquela coisa toda, o menino virou meio que a massinha, o pessoal da Playtime Company chama os pais do garoto falando, nós conseguimos salvar o seu menino, ele tá aqui em uma das nossas, vamos por assim, lugares especiais, nossas, assim, a gente tá mantendo ele aqui e tal, ele tá desacordado, e aí é uma cela da prisão. E aí os pais entram justamente numa dessas celas e o pessoal da Playtime Company fecha os pais lá dentro. Na hora de montar a rede, com cagado de sono. Antes, ele era aquele menino que tropeçou e tava acreditando que poderia salvá-lo. Mas agora é o Dewey, uma nova criatura, um novo bicho com outras duas crianças dentro dele ainda. Por que que a Playtime Company fez isso? Justamente para eliminar a família toda, para que a família não venha processar, não venha fazer nada. A mãe fica completamente desesperada, o pai também ali, né, falando, meu Deus, meu filho. A mãe fala, não, é meu filho, tal, eu vou te ajudar. Mas o moleque tá completamente transtornado de ter sido torturado, passado pelos experimentos, passado pela mesma coisa que todos os outros. E aí ele, no surto de raiva, mata os próprios pais. Então é o melhor jeito de encobrir todos os rastros. Justamente o moleque vai ficar preso ali dentro agora como experimento. E o moleque nem sequer se lembrava que o que estava ali dentro eram seus próprios pais. Pois talvez era uma outra personalidade que é da criança, né? Uma outra das crianças ali dentro, que acordou e falou, nem sei quem são vocês. E aí talvez quando veio, né, o Jack, que é a criança que também foi caiu lá no negócio da massinha e ele desperta e ele vê os pais mortos na frente dele. Que é uma das maneiras mais sinistras de limpar toda a cagada e também os rastros do que tudo que tá acontecendo de dentro da fábrica. Conseguindo fazer toda a instalação das bombas, aquela coisa toda ali perto da estrutura, a gente pega então e volta pro Porto Seguro. No caminho a gente encontra o Dewey, a gente começa até a ficar meio triste pelo cara, pô, coitado, né? Queria só ter a família dele de volta, mas aí quando a gente tá indo pro Porto Seguro, uma explosão acontece e o Dewey vai desesperado lá pra ver o que tá acontecendo. Parece que o 1006 agora vendo que não tinha mais nenhum tipo de proteção, não tinha mais nada, nem gerador, nem nada, ele acabou e conseguiu invadir todo lugar e destruir
com tudo. É aí então que o Dewey, ele surta, ele vê todos os amigos que ele conseguiu juntar, tentar proteger durante todos esses anos da fábrica, ele fica maluco por conta disso e acaba mostrando sua verdadeira forma. Mostrando as 3 crianças ainda tentando sobreviver e tentando fazer alguma coisa, e ele agora vai pra cima da gente, agora completamente atacado, absurdo, ainda tentando, né, ter um pouco de razão, mas completamente triste, uma mistura de raiva, uma mistura de tudo que você imaginar de ruim. Mas a tortura que essas 3 crianças passaram. O objetivo agora é fugir do Dewey, mas também nós temos que fazer o seguinte. No meio do caminho tem uma fita muito importante que você pode pular, mas você tem que pegar ela correndo e logo depois tem a batalha contra o Dewey. No caso, nós temos que pegar esses cilindros de gelo, né, que é esse nitrogênio líquido, e torcer pro Dewey passar por cima e grudar nele, e depois com o flare a gente atira e aí estoura, né, o nitrogênio, ele fica completamente congelado. E ainda a gente tem que fazer isso embaixo de uma das serras que eles utilizavam para cortar as pedras grandes que estavam ali na escavação. Então a gente tem que fazer isso justamente para tentar serrar o Dewey no meio. Depois de conseguir meio que paralisar o Dewey, né, tentando ali fazer ele ficar tranquilo, nós vamos mais pra frente, mas o Dewey ele é muito forte e ele continua vindo pra cima. Ele nos agarra ainda no desespero, no choro, no rancor que ele tá. A gente dá mais um tiro no nitrogênio e a gente vai e pega uma prensa hidráulica e amassa ele com tudo. Ele ainda fica muito triste por tudo que aconteceu, ele ainda pede desculpas, ele sente muito, ele queria só voltar pra família dele, mas talvez ele nem se lembre mais do que aconteceu. Ele não se lembra nem de que ele matou os próprios pais. Na sequência, agora tentando fugir daquele lugar e tentando ver onde tá a Pop, cadê essa boneca do caramba? Nós conseguimos chegar numa parte como se fosse de garagem, algo do tipo que eles vão levando as coisas pra cima e pra baixo, né, os suprimentos e tudo mais. Encontramos justamente o lugar pra pôr a fita que nós acabamos de pegar, e é a fita da Pop. A Pop, ela revela... Essa fita a gente não viu. Ela, basicamente, algumas coisas muito importantes. Primeiro, ela é filha do Elliot Ludwig. Caralho! Tá, mas se o primeiro experimento foi a filha dele, beleza. E que, aparentemente, o pai dela sumiu em algum momento. Ele comandava a empresa, ele fazia as coisas, mas sumiram com ele. Ela dá a entender, ó, desde quando você se foi, não sei se é por conta dele sumiu ou se sumiram com ele, que nem os funcionários armaram pra cima do Elliot e ou o Elliot foi preso ou o Elliot foi morto mesmo. Não sabemos dizer o que aconteceu, mas o Elliot ele sumiu da jogada e agora esses funcionários é que tomaram conta da empresa. O Leif Pierre, o próprio Harley Sawyer, a Stella Graber e o Ed MNR. Mas a Pop admite que ela é a filha dele. Ela era realmente a filha que ele tinha perdido e o próprio Elliot conseguiu trazer a filha dele de volta, mas agora na boneca Pop. Ela também... Assim... Não foi uma boa escolha trazer nessa boneca, tá ligado? Ela já sabia da hora da alegria, mas ela não tinha o que fazer. Ela não sabia o que fazer, mas ela sabia que ia acontecer. Que era o plano do protótipo e o protótipo que falou isso pra ela. Eu tenho que acabar com tudo, eu vou destruir tudo. A Pop, ela poderia ter avisado a galera. A Pop, ela poderia ter tentado salvar o máximo de pessoas possível. Ela poderia ter feito alguma coisa, mas ela não fez. E aí o protótipo pegou, né, e o Catnap foi lá e prenderam ela na caixa. E logo depois, na próxima sala, temos mais uma fita do Dewey, agora ele tentando pôr nele mesmo uma lembrança, falando, eu tenho que proteger os outros, eu tenho que salvar minha família, eu tenho que salvar eles, porque eu posso fugir a hora que eu quiser, mas eles não, esses que estão aqui, eles vão continuar aqui dentro, e seria errado da minha parte ir embora e fugir como se nada tivesse acontecendo. Então o Dewey, ele cria essa responsabilidade, ele grava essa fita para ele sempre se lembrar de que ele tem que proteger os outros ali da parte do Porto Seguro. Por mais que ele já pudesse ir embora quando ele quisesse. Logo depois do lado é como se fosse aqueles lugares que você joga o lixo, sabe? Que você vai, vamos triturar aqui nessa parte da ventilação. E nós caímos nesse lugar e encontramos a Pop e a Kissimiss tentando se proteger. Agora que o 1006 está solto, podendo pegar eles a qualquer momento.
E aí acontece mais uma revelação. Agora é a hora dos plot twist. Quando nós estamos no telefone, a Poppy tá ligando desesperada pro Oli pra tentar pedir ajuda. O Oli fala como se a voz dele tivesse normal e ele tivesse perto. E aí então que é revelado o seguinte: o 1006 é o Oli. E aparentemente ele pegou a personalidade do Oli de um outro brinquedo e acabou utilizando isso pra enganar a Poppy. E aí a Poppy até pergunta: pô, mas você continuou mentindo pra mim, por que você fez isso? Ela falou: eu continuei mentindo porque você merecia isso. Porque você tinha que aprender e até eu fui brincando com você até você aprender a lição de que você tinha que estar aqui embaixo. E aí o protótipo fala: eu vou te pegar e você vai ficar aqui, você não vai fugir e você vai até gostar do que vai acontecer. E aí começa uma discussão, começa a Poppy a ficar confusa e o protótipo: eu vou te pegar, você vai ver o que vai acontecer, ainda mais por você ter fugido de mim. A Poppy, ela fica tão desesperada e mostra a personalidade dela de verdade que ela sai correndo e não tá nem aí pra Kissimisse nem pra gente. Ela vai embora correndo. A Kissimisse fica até triste por que tá acontecendo e o protótipo então fala pra gente que agora torçam pra que vocês sobrevivam. Ela não contou que ela sabia sobre a hora da alegria. Na hora que cai tudo, ela tenta agarrar a gente, consegue ele meio que fazer um negócio pra pegar a gente pelo braço, mas como ela tomou todos aqueles danos, ela foi queimada ali no capítulo 3, ela não tem força pra nos segurar e o braço dela rasga. E a gente vai caindo até lá pra baixo. O que salva a gente é justamente o Grab Pack que a gente tem, que amortece as quedas, então tá até que tranquilo por conta disso. Mas nós chegamos na entrada de um outro lugar, que é o laboratório principal da onde nasceu o 1006. Foi aí então que a gente chega, né, tem várias flores o finalzinho já, né, velho? Tudo aquele negócio da onde nasceu a Poppy, que é justamente a próxima parte. A gente tem mais uma fita, e dessa vez quem está apresentando a fita é o Leif Pierre. E o Leif Pierre fala: seja bem-vindo ao laboratório, tudo mais, mas olha, eu não vou ser idiota. Você sabe que não era pra você estar aqui, e a partir do ponto que você pôs essa fita, você ativou o sistema de segurança. E aí então a gente fica: meu Deus, filha da mãe, prendeu a gente, mais um negócio do Leif Pierre. E aí a gente vai olhar pra escotilha e tem justamente, né, a Kissimisse vindo, tentando, né, ainda se recompor. Mas não é a Kissimisse. Quando a luz finalmente sai, que tava brilhando ali naquela coisa, é revelado que não é a Kissy, é o Huggy Wuggy do capítulo 1. E aí, então, encerra Poppy Playtime capítulo 4. Pois é, pessoas, isso é toda a história. Nossa senhora. Tá. Agora deu pra entender. Não deu? Não é possível que vocês vão falar que não deu. Vou entender pra caralho, velho.